esse trabalho que eu trouxe aqui, esse estudo que eu trouxe, foi um estudo também bastante interessante. Foi um estudo bastante interessante porque ele analisa algo que está quase na moda. As pessoas estão falando mais, estão conhecendo mais, conversando mais sobre isso, que se chama eixo intestino-cérebro. Então a gente sabe que o intestino está conectado com o cérebro funcionalmente, que alterações intestinais podem gerar alterações neurológicas e doenças neurológicas podem gerar problemas intestinais. Só que, na verdade, o eixo intestino-cérebro se comunica de uma forma anatômica. Tem um cabo conectando o cérebro com o intestino. Esse cabo se chama nervo vago. É uma questão física. Tem um cabo, um fio, que é um nervo, chamado nervo vago, comunicando os dois. Só que além dessa estrutura, existem substâncias que são produzidas no intestino que modificam, modulam, regulam o funcionamento cerebral. A gente está falando de, por exemplo, neurotransmissores, serotonina. A maior parte da serotonina do corpo ela é produzida no intestino. Só que ela é produzida no intestino a partir do funcionamento da microbiota intestinal. O que é microbiota intestinal, né? Microbiota intestinal nada mais é do que o conjunto de todas as bactérias, fungos, protozoários que normalmente estão no nosso intestino. Só para vocês terem uma ideia, o corpo humano adulto médio tem em torno ali de 35 trilhões de células humanas. E essa mesma pessoa tem em torno de 38 trilhões de células não humanas, geralmente bactérias. A maior parte delas no intestino. Então vejam como no nosso intestino, a gente tem mais células que não são humanas, não são nossas, do que células propriamente nossas. A gente tem mais bactéria do que célula nossa. A gente tem mais DNA bacteriano do que DNA humano. Olha que coisa interessante, né? E qual a importância dessas bactérias? Quando elas estão em equilíbrio, elas regulam o funcionamento do intestino, do cérebro e de outras partes do corpo. A gente fala cada vez mais não só de eixo intestino-cérebro, como está aqui simplificado, mas o eixo intestino-cérebro, intestino-músculo, intestino-coração, intestino-sistema imune, porque esse intestino e essas bactérias que estão normalmente no intestino, elas têm uma função de regulador, de modulador de outras funções biológicas. Então, o paciente, por exemplo, que tem dor crônica, frequentemente tem uma disfunção nesse eixo. Tem muita produção de substâncias inflamatórias, tem uma desregulação no sistema imunológico, tem um acúmulo de radicais livres, tem uma disfunção mitocondrial. Esse paciente, frequentemente, ele tem alterações de humor, ansiedade, do sono. Por que isso acontece? Porque, como eu expliquei anteriormente, a maior parte da serotonina do corpo ela é produzida a nível de intestino. Entra na corrente sanguínea, e aí vai para o cérebro e vai regular a produção dos outros neurotransmissores no cérebro. Então veja que o tratamento moderno, eficiente, preciso, de alta qualidade, de pessoas que sofrem de depressão e ansiedade, precisa necessariamente envolver a regulação intestinal. Então a integridade dessa barreira intestinal, a qualidade das bactérias do intestino determinam em grande medida a qualidade do tratamento. E olha que interessante, a neuromodulação é uma forma eficiente de regular essa microbiota. É uma forma eficiente de regular esse eixo intestino-cérebro por meio de uma técnica chamada neuromodulação vagal, que a gente vai abordar em outros vídeos.